Ok. Então, nós temos aqui agora uma expressão, que no caso representa para nós o quê? Uma inequação, que diz o número de soluções inteiras não nulas. Cuidado! Olha, o que ele quer? O número de soluções inteiras não nulas da inequação. Ó, soluções inteiras não nulas. Então, pronto. Ora, para começar, antes de começar essa questão, vamos lembrar um detalhezinho. Produtos notáveis. Pronto. Produtos notáveis. O que que nós temos? A mais B ao quadrado. A regrazinha diz quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se for menos, Pacífico? For A menos B ao quadrado. Então, quadrado primeiro. Só que esse menos vem para cá, viu? Lembrando que o primeiro é A, o segundo é B. Quando você tem a diferença, o quadrado primeiro menos, está aqui o menos, esse menos. 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo B, mais o quadrado segundo, que é B ao quadrado. Produtos notáveis. O que que nós podemos lembrar de potenciação? Potenciação. Pronto. O que que nós podemos lembrar para essa questão sobre potenciação? Então, nós temos o seguinte. Se eu tiver A elevado a x elevado a y, aqui eu conservo a base e multiplico os expoentes. Se eu tiver A vezes B elevado a x, isso aqui vai ficar A elevado a x vezes B elevado a x. Se eu tiver A sobre B elevado a x, o numerador vai ficar elevado a x, o denominador vai ficar elevado a x. Pronto, é só um lembretezinho sobre produtos notáveis e potenciação. Então, veja, nós vamos pegar agora a nossa expressão. Ó, a expressão que você tem, a inequação que você tem, é dado por 2 sobre n, não vá se apavorar, menos n sobre 2 elevado ao quadrado menor 2 sobre n ao quadrado mais ao quadrado mais n sobre 2. N sobre 2. Ok, então vamos lá. O que que diz a regra? Ó, quadrado primeiro, passo a passo. Quadrado primeiro, então fica 2 sobre n ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é 2 sobre n, vezes o segundo, que é n sobre 2, mais o quadrado do segundo. Então, fica n sobre 2 ao quadrado. Do outro lado, repete 2 sobre n ao quadrado, 2 sobre n ao quadrado, mais n sobre 2. Se você observar, isso aqui nós podemos fazer o pitiozinho. Podemos nos livrar do valor do 2 e do valor do n. Nós temos aqui, ó, lembra, o sinal da desigualdade está aqui. Antes, nós temos 2 sobre n ao quadrado. Após, também nós temos 2 sobre n ao quadrado. Então, nós podemos nos livrar
fazer o pituzinho desses dois. Tá certo? Então, vamos arrumar a casa. Eu tenho, vai ficar n sobre 2 ao quadrado, deixa aqui, deixa assim. Esse está após a desigualdade, traz ele antes, então vai ficar menos n sobre 2. Certo? Menos, aqui ó, olha o que nós temos aqui, menos 2, isso aqui elimina tudo, então menos 2. Condição menor do que 0. Então, senhores, agora vamos admirar essa desigualdade, admirá-la mesmo, porque ela merece toda a nossa admiração. Tá certo? Então, merece toda a nossa admiração. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma expressão do segundo grau, uma desigualdade do segundo grau. Mas também complicado. Aqui eu tenho n sobre 2, n sobre 2. Então, a grande jogada, a grande sacada dessa questão é simplesmente chamar n sobre 2 de um certo x, ou de um certo y, qualquer letra, ou um certo k. Então, aí a equação agora, ela fica super light. Olha aí como ela fica super light. Olha aqui o que vai acontecer. Então, nós vamos ficar, aqui agora não é x, então vai ficar x ao quadrado menos x menos 2, isso é menor do que 0. Pronto, aqui é a grande sacada. Transformando uma equação do segundo grau, e agora o que nós precisamos é fazer o estudo do sinal dessa inequação. Certo? Vamos estudar o sinal dessa inequação. A inequação que nós temos é x2, certo? Lembre que nós vamos encontrar o x, tá certo? x2 menos x menos 2 menor do que 0. Fazer o estudo do sinal, primeiro, transforma numa equação. X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Então, vamos para o nosso delta, que é b ao quadrado, que é o menos 1. É o menos o 4, que é 1, certo? 4 vezes c, que é menos 2. Então, o nosso delta vai ficar 1 mais 8. Então, eu tenho que o delta é igual a 9. Então, as raízes da equação são menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é raiz quadrada de 9, sobre 2a, que é 1. Então, as duas raízes, tá certo? Então, vamos ter 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então, x' passa a ser 1 mais 3 sobre 2. 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2. Certo? A outra raiz vai ser x duas linhas, que é igual a 1 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, dá menos 1. Então, os dois valores de x eu já tenho. Certo? Então, não vá... O aluno quer voltar logo para o n. Não. Certo? Você vai fazer o estudo sinal. Quando você tiver, tá certo? É que você vai para o n. O estudo sinal é assim. Então, agora, função do segundo grau. Certo? Então, nós temos menos 1 e temos 2. Como nós não temos a igualdade, ó, nós não temos a igualdade, então característica intervalo aberto. Então, vamos lá, aquilo que nós relembramos na aula passada, tá certo? Ó, sinal do x2, positivo. Então, você começa com positivo. Aí, pula para dentro negativo, aí sai positivo. Ou, fora o mesmo sinal de x2, dentro sinal contrário. Qual é o pretendido? Menor do que 0. Então, o pretendido no nosso amigo é o negativo. O pretendido, nós queremos que seja o negativo. Bom, então, essa é a resposta do x.
Então, o meu x, ele está entre menos 1 e 2. Mais um detalhe, qual é o detalhe? Não era x que eu estava querendo. Se você lembrar, o meu x, na realidade, quem é? N sobre 2. Então, o meu x é N sobre 2. Então, volta para cá. Menos 1, N sobre 2, que era o meu x, menor do que 2. Então, passa esse 2 multiplicando para cá e para ali. Então, eu tenho menos 2, menor N, menor 4. Pronto. Fechei a questão. Pronto, a questão está fechada. Esse é o valor do nosso N, o intervalo do nosso N. Agora vamos verificar o que ele quer. Se você voltar para a questão, o número de soluções inteiras e não nulas. Então, pronto. Então, vamos para a reta real. Vamos para a reta real, está aqui a reta real. E vamos verificar esses valores. Ó, menos 2, vamos para esse valor. Menos 2 não está na festa, porque está aberto. Nós temos o menos 1, nós temos o 0, nós temos o 1, nós temos o 2, nós temos o 3 e temos temos o 4. Lembra que é aberto. Quando eu digo menor do que 4, não posso contar com 4. Então, o que é que nós queremos saber? Ele pergunta o número de soluções inteiras. 1, 2, 3, 4, 5. Ei, inteiras não nulas. Se ele está falando de inteiras não nulas, então eu não conto com quem? Com 0. Então, resposta: 1, 2, 3, 4. Então, 4 soluções, certo? Então, a minha resposta é 4 soluções inteiras não nulas, tá certo? Então, 4 soluções inteiras não nulas. Então, o gabarito nos dá isso aqui, ó, o item A. Ó, o número de soluções inteiras não nulas. Então, são 4. Então, o item correto, certo? Por que não nula pacífico? Item correto, A. Porque o denominador de uma fração não pode ser 0. Então, como você tem aqui, ó, o N obrigatoriamente tem que ser diferente de quem? De 0, que aparece no denominador. Então, resposta correta é o item A. Ok? Pronto. Aqui, hein? Deixa eu empolgar na questão. Aqui nós temos a questão, todas as informações estão no gráfico. Aí eu quero saber onde é que é o espaço positivo, onde é que o espaço é negativo. Vamos analisar gráficos, interpretando, tudo mais. Sabe-se que o polinômio, então você tem aqui, ó, polinômio. Pronto. Um polinômio do terceiro grau, certo? Pode ser decomposto da forma, ó, numa expressão do primeiro grau e do segundo grau. Representadas as funções, está aqui, ó, função f de x, que é essa daqui, e a função do segundo grau, que é g de x, que é essa daqui, a parábola, certo? No mesmo sistema de coordenadas cartesianas, obtém um gráfico abaixo. Pronto, estamos daí o gráfico. Aí ele está analisando. Tendo por base apenas o gráfico, lembre, eu só vou ter como base apenas o gráfico. É possível resolver a inequação. Pronto, certo? Todos os valores de x que satisfazem essa inequação estão indicados na seguinte alternativa. Então, deixa eu voltar para o gráfico. Então, nós vamos... Deixa eu redesenhar esse gráfico. Pronto, vou redesenhar esse gráfico aqui. Então, vamos redesenhar. Eu tenho, ó, com muita atenção, vou redesenhar esse gráfico. Então, eu tenho aqui a função
g. Pronto, essa é a função g. E aqui eu tenho a função f. Pronto, estou vendo. Pronto. Aqui eu tenho a função f. Esses dados são fornecidos. Menos raiz de 2. Analisar só o gráfico. Menos meio e raiz de 2. Se você deve ter observado que essa função polinomial p de x, essa função polinomial, ela escrito menos 2x à terceira, menos x2, menos x2, mais 4x mais 2, ela foi desmembrada através de fatoração, como sendo 2x mais 1, que multiplica menos x2 mais 2. Isso aqui, ele chamou a função, chamou de f, e chamou essa daqui de função g. Ora, como eu quero? Ó, nós queremos que p de x, tá certo? Ele quer que p de x seja menor do que 0. Então, é a mesma coisa que está querendo que f de x vezes g de x seja menor do que 0. Então, olhando para o gráfico, estudo do sinal, lembre, olhando para o gráfico, a função f de x, onde é que ela anula? A função f, ela anula no ponto quem? Menos meio. Então, a função f, ela anula no menos meio. Lembre, pronto, ela anula no menos meio. Agora, vamos analisar o sinal. Observem que ela está, ó, se você observar, ela está acima de x, à direita de menos meio, ela está acima de x. Então, implica que ela é positiva à direita. Se você analisar, antes, à esquerda de menos meio, ela está abaixo de x. Então, a gente diz que ela é negativa. Lembre, o que nós vimos aqui foi o sinal da função f de x. Agora, vamos analisar a função g de x. Porque nós temos uma inequação aqui, ó, nós temos uma inequação, certo? Nós temos aqui uma inequação produto. Então, tem que analisar o sinal de cada um. Então, a nossa função g de x, veja aqui, ó, a nossa função g de x, ela zera em menos raiz de 2, ela zera em menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, ela zera em menos raiz de 2 e raiz de 2. Se observarmos com muita atenção, observem que antes do menos raiz de 2, ela está abaixo de x. Antes do menos raiz de 2, se ela está abaixo de x, então ela é negativa. Então, se ela está abaixo de x, então ela é negativa. Se você observar, depois de raiz de 2, ela está abaixo de x, então ela é também negativa. Se você olhar o que que acontece com a função g entre menos raiz de 2 e até raiz de 2, o gráfico está acima de x. Então, a gente diz que ela é positiva. Então, o que nós temos aqui, negativo antes do menos raiz de 2, positivo depois do menos raiz de, entre menos raiz de 2 e raiz de 2, e negativo, certo? Negativo depois do raiz de 2. Eu quero
o produto, o sinal do f de x vezes g de x. Como é que se faz o estudo sinal? Desce conservando aberto ou fechado, desce os dados conservando aberto ou fechado. Então vamos lá. Como não tem a igualdade, a gente diz característica de intervalo aberto. Não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto. Aí eu tenho menos raiz de 2, eu tenho menos meio e tenho raiz de 2. Sinal. Então vamos lá o sinal. Ó, menos com menos gera resultado mais. Menos com mais gera resultado menos. Mais com mais, resultado mais. Produto. Mais com menos, nós temos resultado menos. Qual é o pretendido? O pretendido é o menor do que zero. O pretendido é o negativo. Se o pretendido é o negativo, então é isso aqui que me interessa. O que eu quero? Ó, menor do que zero caracteriza espaço negativo. Menor do que zero, espaço negativo. Então, eu tenho a minha solução, certo? Meu conjunto verdade é x pertence aos reais, tal que, ó. Eu vou andando nesse sentido. Então, eu encontro menos raiz de 2, menor x, menor menos meio. Ou, ó, depois do raiz de 2, ou x maior do que raiz de 2. Quem está à direita, é maior. Quem está à esquerda é menor. Então, implica que a minha resposta está entre menos raiz de 2 e menos meio e após raiz de 2. Ok? Então, vamos ao gabarito. Então, eu tenho, ó, veja aqui, não é verdade. Então, o item correto, se você observar, ó, menos, entre menos raiz de 2 e meio, e menos meio, e o outro, ou maior do que 2. Então, o item correto é o item D. O item D é a resposta correta da minha questão, ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Então, pronto, aí, análise de gráfico, lembre, tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Então, nós temos agora aqui a questão de número 81, que diz assim, ó, a massa M de um gás no interior de um reservatório, após a abertura de uma pequena válvula de escape, varia com o tempo, de acordo com essa expressão. Pronto. Eu tenho uma função do segundo grau, sendo M em quilo e T em horas. Encontre a taxa de variação média, tá certo, de M em relação a T, considerando o período de 1 a 3 horas após a abertura da válvula. Então, eu tenho a função que é M, a expressão, que a nossa expressão é M, em função do tempo, certo? Que é dado por 80 menos 5 T2. Pronto. Se nós ajeitarmos um pouquinho, só apto então, nós temos menos 5 T2 mais 80. Pronto, sou apto de arrumar um pouquinho a casa. Pronto. Eu tenho essa expressão. Eu encontro a taxa de variação média de M em relação a T, considerando o período de 1 a 3 horas. Então, vamos lá. T igual a 1. Vamos para T igual a 1. O que é que nós vamos ter? Então, meu M de 1 passa a ser 5 menos 5 vezes 1 ao quadrado mais 80.
Então, isso aqui vai dar 75. Pronto, vai dar 75. Agora, o nosso t igual a 3. Então, meu m de 3 vai ser menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 80. Aqui dá 9, dá 45, tá certo? Então, dá 45 menos 45 mais 80. Então, nós temos 35. Pronto. Agora, vamos tentar entender o que é essa chamada taxa de variação. Encontra a taxa de variação. Se nós mostrarmos o gráfico só desses valores, nós temos isso aqui. T, ó, T e aqui nosso M. Então, nós temos o 1, certo? Nós temos o 1 foi para 75, certo? 75. Nós temos o 3, certo? E foi para 35. Aqui 75 e aqui 35. A ideia de taxa de variação, certo? A ideia de taxa de variação é mais ou menos isso aqui. Ó, aqui nós temos, bem simples, aqui nós temos variação 2, certo? E aqui nós temos variação 75, 40. Pronto. Ora, taxa de variação é, ó, a taxa de variação é delta M sobre delta T. Certo? Delta M sobre delta T. Mas se nós observarmos, variação do M foi 40. Variação do T foi 2. Mas observem que houve um decréscimo. Então, na realidade, se você observar, você tem aqui 35 menos quem? Menos 75. Então, isso aqui é negativo. Tá certo? Então, é como se eu tivesse, ó, o delta M fosse 35 menos 75, que dá exatamente menos quem? Menos 40, porque no gráfico aqui estou vendo 40, mas na realidade é menos 40. Então, o que nos sobra aqui, na realidade é quem? É menos 20. Pronto. Taxa de variação é, na realidade, o que? Menos 20. Cuidado, isso pode se transformar em uma pegadinha, certo? Qualquer detalhe é importante observar. Então, pronto, a taxa de variação, na realidade, houve um decréscimo, então ela é negativa. Está no item B de bola. Taxa de variação, certo? Taxa de variação, olha aqui, deixa eu chamar a atenção bastante. Variação é um referencial. Ele diz taxa de variação em relação a T. Ó, taxa de variação média de M em relação a T. Pronto. Então, isso é que a gente chama atenção para os nossos queridos alunos. Por um descuido, você poderia ter perdido por sinal. Isso não vai acontecer com você. Seja persistente. Vá em frente, ok?